Olá aí pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no canal BPV. Eu sou o Leonardo Campos e hoje estou trazendo aqui um vídeo muito aguardado e muito pedido por muitos de vocês. Hoje nós vamos falar aqui, eu vou tentar responder qual o melhor Windows para você estar utilizando aí na sua máquina. Vamos falar de arquitetura, vamos falar das versões, então fique atento aí e vem comigo. Antes, porém, eu quero falar para você que esse vídeo está sendo oferecido pela Brascom, que é a internet aqui do canal. Os contatos da empresa estão aqui embaixo na descrição. Estamos com aquela meta bacana de 1000 likes para você estar ajudando o canal. Então, olha, contribua aí, já desça aqui a tela, deixa aquele like bacana. E se ainda não é inscrito, é novo por aqui, se inscreva para você não perder as novidades. São vídeos aí, tem vídeos aqui no canal todos os dias. Bom, vamos falar aqui sobre esse tema que é muito polêmico, né? Porque muitas pessoas vêm aqui no canal e me perguntam qual é o melhor Windows para usar no meu PC. Bom, então eu separei aqui algumas coisas. Primeira coisa que eu quero falar para você é sobre a questão de arquitetura. O que é arquitetura? É se seu processador suporta arquitetura de sistema operacional em 32 bits ou 64 bits. Aí muita gente tem dúvida. Leonardo, mas como é que eu sei se eu posso utilizar o Windows 64 bits? É simples. Existe uma ferramenta, eu vou deixar o link dela aqui na descrição, que é o 64-bit Checker. Eu vou compartilhar a tela com você para você ver direitinho como funciona essa ferramenta e vai te ajudar bastante. Taca na tela. Ó, aqui está a ferramenta. Ela não precisa ser instalada, tá? Então é só você baixar aí direitinho, não precisa instalar. Eu vou deixar o link na descrição, como eu falei. Então é só você vir aqui, ó, eu vou executar como administrador. Já abriu aqui já a janela do aplicativo e como você pode ver, aparece aqui bem grande já o 64 bits. Aqui em cima mostra o sistema operacional que você está utilizando. E aqui embaixo, ó, tá vendo, ó, processador. Ele mostra aqui se o seu processador suporta, qual tipo de arquitetura o seu processador suporta. No meu caso aqui está marcando x64. Eu posso utilizar um Windows 64. Vamos aqui alguns exemplos para você entender. De repente você está usando aí um Windows 32 bits. Aí vai aparecer aqui 32 bits aqui em cima. Mas você tem dúvida, será que eu posso colocar 64 bits? Aí você tem que ver. Executa a ferramenta e veja aqui, ó. Se aqui embaixo estiver assim, ó, tá aqui 32 bits, né, que você está usando, e aqui embaixo está x64. Você pode sim trocar e colocar um Windows 64 bits. Agora, se porventura aqui embaixo estiver que o teu processador suporta só a arquitetura x86, que no caso seria 32 bits, aí não tem jeito, tá? O teu processador ele não suporta o Windows 64. Então essa ferramenta aqui é uma mão na roda, tá? Principalmente para você que trabalha aí nessa área de informática, você é técnico de TI, você precisa ter essa ferramenta e eu vou deixar o link aí na descrição para você baixar. Bom, aí com essa questão da arquitetura, aí de repente vem aquela pergunta que muitas pessoas fazem. Ah, mas qual é a diferença entre 64 bits e 32 bits? Eu explico para você de forma simples e fácil para você entender. Muitas pessoas acreditam que a única diferença é que o sistema 64 bits ele consegue reconhecer mais memória RAM, mas não é só isso que ele faz não, tá? Realmente, se você tiver aí, vamos supor, um Windows 32 bits e você colocou 16 GB de memória RAM, ele vai conseguir reconhecer apenas 3,25. O restante dessa memória RAM vai ficar perdido. Então obrigatoriamente você precisa ter um sistema operacional de 64 bits. Agora, a diferença não é só essa, tá? Existe mais diferença. O sistema 64 bits ele é bem melhor do que o 32 bits, que não vai demorar muito para ser descontinuado aí, vai sair do mercado, né? Porque hoje em dia é só 64 bits. 64 bits é mais ou menos assim. Você imagina uma rua, eu até falei isso em live, na live BPV de segunda-feira. Você imagina uma rua dessa largura, tá? Dessa largura aqui. E aqui dentro tem 32 pessoas. Então essas 32 pessoas, cada uma delas vão levar informações lá para o processador, tá? Então essa rua aqui, dessa largura, com 32 pessoas.
E essas pessoas estão com informações. Agora você imagina se você ampliar isso aqui. Ó. Você bota uma rua mais larga, e ao invés de 32 pessoas, você coloca 64 pessoas levando informações. Quem está levando mais informação? As 64 pessoas. Ou seja, os 64 bits leva muito mais informações, então torna o sistema muito mais rápido. Então foi bem fácil aí a minha ilustração para você poder entender. Então sim, vale a pena você utilizar 64 bits. Leonardo, mas eu posso no meu computador utilizar 64 bits? Bom, como você já viu, processador, se o teu processador é compatível, você pode. Aí tem um programinha 64-bit check para você verificar. Agora, outra coisa importante que você precisa se atentar é a questão de quantidade de memória RAM que você tem. Porque se você, vamos supor, segundo a Microsoft, se você tiver 1 GB de RAM, você pode utilizar o Windows, vou falar do Windows mais novo, o Windows 10. Você pode utilizar o Windows 10 32 bits, tá? Segundo a Microsoft. E ainda segundo a Microsoft, se você tiver, eu vou deixar o link aí na descrição, requisitos para você utilizar o Windows 10. Ainda segundo a Microsoft, se você tiver 2 GB de RAM, dá para você utilizar o Windows 64 bits, o Windows 10 64 bits. Eu creio que essa é a configuração mínima. Aí você tem que fazer o teste. Eu, Leonardo, aconselho você ter aí no mínimo 4 GB de RAM. Eu, Leonardo, aconselho isso. Mas dá para usar com 2 GB? Dá para usar segundo a própria Microsoft. Ela deixa essa informação, o link está aí na descrição. Então agora, entendida essa parte, né, de questão de 64 bits, se você pode ou não pode utilizar, vamos à questão das versões. Versões é muito importante, tem gente que fica, mas será que eu preciso usar a versão Pro? Não, você não precisa usar a versão Pro. De repente, se você tem um computador mais basicão, com pouca memória RAM, seria interessante você utilizar a versão Home do Windows 10, né? Ou de qualquer outro Windows. Eu vou falar o Windows 10, que é o sistema operacional atual da Microsoft. Então você pode utilizar a versão Home. Ela, assim, para serviços básicos, ela vai servir. Ela não tem tantos recursos como a Pro, que também faz o Pro ser um pouco mais pesado, a versão Pro ser um pouco mais pesada, mas ela vai dar conta do recado numa boa, além também de ser mais barato. A versão Home ela é mais barata do que a Pro, para você que quer comprar aí o sistema operacional. Outra coisa também muito importante nessa questão, ainda falando aqui de versões, então nós temos aí a versão do Windows 7, né? Temos o Windows 8.1 e o Windows 10. Vou falar dos 3 principais aí, né? E mais recentes. O que acontece? Muita gente fala assim, Leonardo, mas eu prefiro o Windows 7. Então você fica no Windows 7. Está te atendendo? Beleza. Só que você tem que ter em mente o seguinte, que o suporte para o Windows 7 ele vai acabar. Né? Segundo a Microsoft, aí 2020 vai acabar o suporte aí para o Windows 7. Então você tem que pesar isso aí, tem que colocar na balança. Eu, como profissional na área, eu oriento a todo mundo a utilizar a versão mais nova, que é o Windows 10. Que inclusive, sim, é melhor otimizada para jogos, apesar de muitas pessoas falarem, não, mas o Windows 7 pegou o jogo. Às vezes é um jogo ou outro, tá? Mas no geral, o Windows 10, vale lembrar que a partir do Windows 10 a Microsoft atentou mais para otimizar para jogos. Tanto é que tem funções próprias para jogos dentro do Windows 10, coisa que não existia nas versões anteriores. Então tudo isso você tem que ver. Agora a questão de tamanho, para você no caso a questão de tamanho de HD. Obviamente se você pegar aí um Windows 7 Home, ele vai ser bem menor em tamanho, até a ISO é menor, então ele é mais leve, tá? Mas assim, a diferença é pouca. Então essa questão de ser leve em questão de funcionamento, eu já usei o Windows 7, já usei o Windows 8 e estou usando o Windows 10. O Windows 10 para mim é o mais rápido. Obviamente, respeito a posição de outras pessoas que falarem, não, o Windows 7 é mais rápido, eu respeito. Tá? Estou falando da minha experiência.
ir passando aqui para vocês. Então, abordado esses 3 quesitos, a arquitetura, as versões no caso, né, o Windows 8 e tal, e no caso as classificações, né, Home. O Windows 10 tem uma outra versão também que é mais simples ainda, que é a Home Single Language. Ela é mais ainda filtrada, mais ainda, sabe? Tem também uma outra versão, eu até falei dela aqui, é eu não lembro o nome agora de cabeça, tá? É uma versão que eu não aconselho, até por isso que eu não falo, você não viu eu falando aqui, eu só falei uma vez só para poder, né, passar orientações para as pessoas, mas eu não falo dela porque essa versão é muito enxuta, é mais para pessoas assim, vamos supor, loja, para o Windows ficar lá rodando numa loja, num banco, tipo assim, entendeu? Então, para você que é usuário doméstico, vai de Home ou a versão Pro, né? Pode utilizar Home tranquilamente, tá bom? Então, eu espero ter tirado e sanado as suas dúvidas de qual é o melhor Windows para o seu computador, né? Você tem que pesar na balança as informações que foram passadas aqui, e qualquer dúvida que de repente eu não tenha falado aqui, deixa aqui embaixo nos comentários que assim que puder eu respondo para você, tá bom? Aquela meta bacana de 1000 likes, né, pessoal? Conto com a tua ajuda. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fiquem todos com Deus e como é de costume, você sabe, nos encontramos no próximo vídeo.